Olá, estamos começando o programa Sala de Visitas aqui pela TV Câmara de Florianópolis, sempre pelos canais 11.2 da TV Digital Aberta e o canal 16 da NET, na TV por assinatura, compartilhado com a TVAL, que é a TV da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. E por causa da pandemia do coronavírus, nós tivemos que modificar o formato do programa. Eu, juntamente com os repórteres cinematográficos Elson Júnior e Tiago Veríssimo, estaremos aqui no estúdio da TV Câmara no centro de Florianópolis e os nossos convidados estarão de forma remota através da internet. E o assunto do programa de hoje, vamos falar sobre o Plano Diretor de Florianópolis e a participação popular. E para a gente debater mais sobre esse assunto, estamos recebendo o vereador Afrânio Beaupré, do PSOL. Obrigado pela sua presença, vereador. E também o senhor Flávio Demori, ele que é membro do Conselho da Cidade, através da Associação dos Moradores de Ratones Amora. Obrigado também pela sua presença, Flávio. Vereador, um tema que já se estende há muitos anos aqui na capital de Santa Catarina, desde 2006, quando ele começou a ser construído aqui na nossa cidade, e que até agora, mesmo com a lei em vigor, parece que o assunto não sai de pauta, né, vereador? E mesmo que de longe, te abraçar, te cumprimentar, nosso querido amigo Fábio Nossetti, toda a equipe da TV Câmara, também o Flávio Demori, que muito me honra poder contar com a participação dele no programa da Câmara de Vereadores. E o tema do Plano Diretor, ele é um tema importantíssimo. A última lei que foi aprovada, ela data de 2014, e segundo a lei federal que regula essa matéria, inclusive a lei municipal também, que é a Lei 482 de 2014, o plano diretor ele precisa passar por uma revisão num prazo de até 10 anos. Acho que esse é o primeiro esclarecimento importante. Mas por que o plano diretor tem que ser, ao menos de 10 em 10 anos, revisitado? Porque a cidade também muda. Há um dinamismo da ocupação socioterritorial, há mudanças no ritmo da atividade econômica, mudanças do ponto de vista das necessidades ambientais, estruturais, da estrutura pública, seja de pontes, estradas, saneamento básico, iluminação, rede elétrica, enfim. E não pode ser uma lei estática. O plano diretor não é uma lei que se aprova e é para o resto da vida. Não, ele precisa respirar também o batimento, tem que ter o mesmo batimento cardíaco da própria cidade, mas, ao mesmo tempo, ele tem que dirigir. Ele é reflexo, ou seja, a cidade que se move interfere no plano diretor, mas o plano diretor, enquanto lei, também ele interfere na cidade. Então, essa relação de causa e efeito, ela é obrigatória, uma revisão no mínimo de 10 em 10 anos. Então, nós estamos nesse momento, essa legislatura aqui da Câmara de Vereadores, que assumiu neste ano, 2021, terá a responsabilidade de fazer a revisão do nosso plano diretor. Como é que deve ser feito isso? Bem, a própria lei, seja ela a lei do Estatuto da Cidade, que é uma lei federal, seja a lei orgânica do município, ou a própria lei do plano diretor, a 482, mais precisamente no seu artigo 336, aponta o caminho para que haja uma participação popular. Por que isso é importante? Porque o plano diretor ele tem que ser discutido e apropriado pelos munícipes. Não pode uma meia dúzia de técnicos,
de urbanistas e de vereadores querer, né, usando um pseudo-conhecimento superior, né, alguns se acham até semideuses, achar que escreve a lei, decide como deve ser e está acabado, sem conversar, sem criar mecanismos de participação. Então, no nosso modo de entender, o plano diretor ele é fundamental, mas também ele deve respeitar o interesse da municipalidade no seu todo, das pessoas, dos trabalhadores, dos estudantes, dos empresários, dos ambientalistas, enfim, essa riqueza que nós temos na nossa cidade tem que se manifestar, tem que trazer suas colaborações, tem que trazer as suas ideias e tem que ser democrático, participativo. Não pode ser um plano diretor burocrático, né, e tecnocrático, como já foi da vez passada. Da vez passada foi influenciado por elementos da tecnocracia. Houve dificuldades de aceitar, de assimilar o processo de participação popular. Então, eu entendo que esse tema que a TV Câmara traz, ele é um tema importantíssimo que a gente já tem que começar a se preparar. Sabe por quê, Fábio Nossetti? Já vou encerrar a minha manifestação e vamos ouvir também o Flávio Demore, que é uma pessoa muito dedicada, competente, para tratar desse assunto. Porque o prefeito Jean Loureiro tentou, em janeiro desse ano, assim que iniciou essa nova legislatura de vereadores, ele fez uma convocação extraordinária e meteu aqui uma proposta de revisão do plano diretor para ser aprovada em uma semana. Ainda bem que a Câmara de Vereadores rejeitou, porque estava ferindo a lei municipal e também estava ferindo a lei federal. É preciso garantir duas coisas. Não existe um bom plano diretor para a cidade sem uma boa participação da sua própria comunidade, das suas lideranças, dos seus empresários, da população interessada nesse debate. Então, aqui é o início da minha colaboração dessa conversa e devolvo a palavra e agradeço toda a oportunidade, Fábio Nossetti, e um abraço amigo do teu amigo Afrânio Beaupré. Obrigado, Afrânio. Obrigado pelo abraço. Eu quero conversar já com o Flávio Demore. Para quem não sabe, ele é doutor em Engenharia de Produção na Universidade Federal de Santa Catarina e, como eu disse, ele é membro do Conselho da Cidade. Eu já queria até que você falasse um pouquinho, Flávio, pudesse sintetizar para a gente o que é o Conselho, né, da cidade e a participação dele dentro do plano diretor de Florianópolis e como é que você vê também essa colocação que foi feita do Afrânio com relação a um plano diretor que precisa ser revisado dentro de 10 anos e que começou, como eu disse, lá em 2006 e foi aprovado em 2014, mas que já teve várias outras vertentes de lá para cá, tanto na área jurídica quanto até mesmo aqui na Câmara de Vereadores, para que pudesse se alterar esse plano. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, ouvintes da TV Câmara. E um agradecimento especial ao Afrânio por oportunizar essa participação nesse espaço para conversar um pouquinho sobre plano diretor participativo da cidade de Florianópolis. Realmente, o processo de revisão do plano diretor, que foi iniciado lá em 2006, um processo bastante longo e passou por várias fases, justamente por, em alguns momentos, o cerceamento da participação popular, né? Então, essas mudanças que foram feitas, de alguma forma, tentaram inibir esse processo de participação popular, que é garantido no artigo 182 da Constituição, na própria lei do Estatuto da Cidade, que é a 10.257 de 2001, e no próprio plano diretor atual. Mas a sociedade ela precisa e ela deve participar desse processo. E o plano diretor é uma lei que regula a vida da cidade, a vida dos munícipes, dos negócios, de todas as atividades envolvidas. Então,
Hoje, o plano diretor, a partir da Constituição de 88, ele é muito mais que um plano de uso e ocupação de solo. É um plano onde a gente tem uma série de instrumentos urbanísticos para melhorar a qualidade de vida da nossa comunidade. Então, a participação social ela é importante e ela é necessária. Então, esse movimento, esse longo prazo que nós tivemos aí no processo de elaboração do plano diretor, é um reflexo de um acomodamento, de um entendimento por parte do poder público da necessidade e da garantia da participação da sociedade nesse processo. Inclusive, né, Fábio, até só para fazer um adendo aí, a gente falou da criação da lei em 2014, mas em 2015 houve, através da Justiça, a solicitação que novas audiências públicas fossem realizadas para que a população pudesse participar mais, né? Isso, na realidade, houve uma ruptura de um processo que estava em curso em 2013, né? Numa reunião do núcleo gestor, quando nós aprovamos em plenário a realização de 3 audiências públicas distritais e mais uma audiência pública municipal para finalizar esse processo de elaboração da lei. Então, houve uma ruptura por parte do município e, a partir daí, essa lei, a 482, ela foi construída em gabinete, né? Ela não teve a participação popular. Por isso que algumas lideranças entraram com recurso junto ao Ministério Público Federal e tivemos um ganho no sentido que o TR Regional 4, lá de Porto Alegre, ele deu ganho de causa para a gente e obrigou a Prefeitura a realmente fazer essa revisão e as audiências que foram aprovadas. Infelizmente, né, a gente teve um processo em 2016, 2017, bastante interessante, onde a gente teve essa participação, chegamos até a elaborar uma minuta 4, mas 30 dias antes do final do processo, tivemos uma decisão aí do Supremo Tribunal Federal falando que o Ministério Público Federal não era órgão competente para entrar com aquele tipo de ação. Nem julgou o mérito da ação, mas simplesmente falou que... E a partir daí, então, essa lei vigorou, né? Então, a 482, hoje, ela vigora. Mas ela tem uma série de problemas, né? E por isso a necessidade das revisões, né? Então, hoje nós estamos aí em 2021, temos mais até 3 anos para fazer um processo de revisão, e é importante que esse processo de revisão ele seja estruturado e planejado, para que oportunize para toda a sociedade a sua participação. Então, esse movimento que está sendo feito na Câmara também, acho que vai ter uma audiência agora, dia 15 de julho, de pensar numa estrutura de processo onde a gente terá documentos técnicos, onde nós teremos a oportunidade de discutir a lei nas comunidades e nos vários segmentos da sociedade, é super importante, né? A gente precisa ter vontade política e também precisa ter recursos para fazer esse tipo de atividade. Verdade. E pode falar, Flávio. Oi, não, com relação ao Conselho da Cidade que você perguntou, só para finalizar a minha fala, na verdade, o Conselho da Cidade ele tem a função de acompanhar a aplicação da lei do plano diretor, né? De acompanhar todo esse processo de aplicação da lei. Então, dentro da lei, nós temos vários instrumentos urbanísticos que precisavam ser elaborados e reestruturados e validados em 2 anos, né? Ou seja, até 2016, esses instrumentos urbanísticos precisavam ser estruturados. E até hoje, infelizmente, esses instrumentos não foram estruturados através de leis complementares, e isso a cidade acaba perdendo com isso. Então, esse é o papel do Conselho da Cidade, acompanhar esse processo e cobrar o Executivo da implementação dessas políticas públicas e desses instrumentos urbanísticos. E para você que está chegando agora aqui na TV Câmara de Florianópolis, ou pelo canal 11.2 da TV Digital Aberta ou canal 16 da NET, nós estamos com o programa Sala de Visitas aqui na TV Câmara, trazendo um assunto super importante, falando sobre o Plano Diretor de Florianópolis e a participação popular na criação desse plano, que já existe uma lei, mas que, como a gente está debatendo aqui, ele precisa ser revisado dentro de um prazo de 10 anos e, por isso, está se debatendo isso novamente com a participação popular. Estamos recebendo o vereador Afrânio Beaupré do PSOL e também o convidado Flávio de Moura, ele que é membro do Conselho da Cidade. A gente vai a um breve intervalo, rapidinho, e na sequência a gente volta com o segundo bloco do programa Sala de Visitas. É rapidinho.
Executivo e legislativo são a mesma coisa? Não. Ambos têm igual importância para o cidadão, porém atuam de maneiras diferentes pela cidade. Quer saber mais? Vem que eu te explico. Compete ao legislativo a elaboração de leis, votar o orçamento anual, aprovar o plano diretor, autorizar créditos suplementares para o município e fiscalizar os atos do executivo. Já o executivo tem como papel colocar as leis em prática. Além disso, o executivo pode vetar parcialmente ou totalmente as leis propostas pela Câmara, apresentar o plano diretor, elaborar o orçamento municipal e autorizar a realização dos serviços públicos. Acesse nossas redes sociais e fique por dentro do que é debatido sobre a cidade. Voltamos com o programa Sala de Visitas aqui na TV Câmara de Florianópolis. Esse é o segundo bloco do nosso programa, que é transmitido através dos canais 11.2 da TV Digital Aberta e o canal 16 da NET na TV por assinatura compartilhado com a TVAL. O assunto do programa de hoje, estamos falando do Plano Diretor de Florianópolis e a participação popular na elaboração desse plano. Um tema que foi trazido pelo vereador Afrânio Bopré, do PSOL, que é um dos nossos convidados de hoje, e também sendo debatido com o Flávio Demore, ele que é membro do Conselho da Cidade, através também da Associação dos Moradores de Ratones, a Amora. Vereador Afrânio, no primeiro bloco a gente fez um pouquinho desse retrocesso do plano diretor, onde em 2006 a gente teve a construção dele, 2014 ele foi aprovado, virou lei, 2015 nós tivemos novas audiências públicas, 2017 a Sexta Vara Federal pediu que o Executivo finalizasse e mandasse o documento para a Câmara, dessas reuniões que aconteceram. Você citou que em 2021, agora nesse ano em janeiro, a gente teve o projeto do prefeito que foi mandado para casa e não foi aprovado pelos vereadores, foi rejeitado. E também nós tivemos a criação de uma CPE para tratar também da análise desses estudos do plano diretor. Fora isso tudo, nós temos um outro assunto em pauta aqui na casa que eu acho que também se refere ao plano diretor, que você está tratando muito relacionado ao REURB, né, vereador? Acho que também Sim. Isso vai fazer parte desse processo de análise do plano diretor, né? Sim, exatamente, porque existe, quando a gente aprova uma lei, ela não é perfeita como uma luva, né? Ela sempre tem determinadas espaços, lacunas que não são suficientemente trabalhados e que precisam de ajustes. O REURB é uma lei federal que permite uma regularização fundiária e que não pode ser confundido como sendo o direito à escritura. Muita gente está reduzindo, não, vai ser a oportunidade de eu ter a minha escritura definitiva. É mais do que isso. Né? Quando as construções são irregulares, ou mesmo quando são regulares, o REURB permite, por exemplo, repensar a ocupação territorial. De repente, é necessário, dentro de um determinado bairro, abrir um clarão e construir uma praça, reservar espaço para uma escola que não foi pensada. Ou seja, é todo esse repensar e essa vida, essa roda que vive virando na cidade, que o REURB se propõe a ser também uma ferramenta de auxílio à gestão territorial. Mas eu quero também chamar a atenção sobre os nossos desafios de futuro para Florianópolis. Porque a cidade ela tem um certo dinamismo. Quando eu falo a cidade, eu falo o município no seu todo, né? Ele tem um certo dinamismo de ocupação,
uma velocidade que é determinada também pelos agentes econômicos, pelos agentes sociais. Essa velocidade, nem sempre o poder público tem capacidade de acompanhar. Então, há uma sintonia, o que eu chamo de a cidade cresce e sobe pelo elevador, e o poder público, quando muito, sofregamente, ele vai pela escada de degrau em degrau, tentando acompanhar e regulamentar toda essa velocidade, esse turbilhão, que é uma cidade né, viva, que está sempre pulsando. Então, esse descompasso entre velocidades, se a gente não fizer uma pactuação, a cidade tende, num curto ou médio prazo, a entrar em colapso, né? Por exemplo, está claro que tem duas vertentes de pensamento sobre isso, né? Aqueles que defendem uma cidade cada vez mais cinza, cada vez mais de concreto, e uma outra vertente que defende uma cidade cada vez mais verde, que preserve as suas lagoas, as suas dunas, que faça investimentos estruturais, como na área de saneamento, não é? Na educação ambiental, no respeito à natureza. Então, há duas vertentes que, vamos dizer assim, precisam estar sempre em contato e conversando, porque uma não vai conseguir acabar com a outra, não é? Isso é um processo vivo, conflitivo, nas cidades do mundo inteiro. Então, esse é um tema que eu considero que nós precisamos incorporar essas concepções, fazer determinados alinhamentos e acordos para salvar Florianópolis. Senão, daqui a algum tempo, e não está longe, nós vamos entrar em colapso. As nossas praias cada vez mais sem balneabilidade, o esgoto correndo a céu aberto, catástrofes ambientais como aconteceu recentemente na Lagoa da Conceição, o debate que precisa ser feito sobre o tratamento dos efluentes, se é com emissário submarino? Emissário submarino, obrigado, ou se não é. Enfim, todo o debate ele tem que ser tecnicamente aprofundado e socialmente participativo, né? Então, essa vinculação é fundamental também sobre os desafios da cidade e qual é a cidade que nós queremos, né? Então, isso está dentro do debate do plano diretor, talvez seja até a alma do plano diretor. Flávio, deixa eu até te perguntar, até para a gente poder entrar dentro desse processo, desses 7 anos que a lei entrou em vigor até 2021, dentro dessa análise que o Conselho da Cidade faz do plano diretor, quais são os principais pontos, aqueles que devem ser, nesse momento, os primeiros pontos a serem discutidos e debatidos dentro dessa discussão do plano diretor de Florianópolis, com esse crescimento, inclusive, que foi citado pelo Afrânio, onde a cidade cresce numa velocidade de um elevador e o poder público na velocidade da escada? Então, na realidade, o Conselho da Cidade, em que pese a lei foi de 2014, o Conselho da Cidade só foi implementado em 2018, né? Mas é importante essa pergunta, porque, na verdade, a gente tem que discutir uma cidade para todos, uma cidade onde todos possam morar, onde as pessoas tenham um trabalho, as pessoas tenham educação, tenham segurança. Então, acho que são essas prioridades e a gente tem que pensar no coletivo, em todos os espaços, né? E não só em alguns setores da sociedade. Como a Frânio coloca, tem essa dicotomia, onde as pessoas têm segmentos que querem construir na cidade e tem segmentos que querem preservar. Eu acho que tem que ter um equilíbrio nesse processo. E essa discussão comunitária, ela precisa vir também de um acompanhamento de uma leitura técnica. Então, temos uma leitura técnica, uma leitura comunitária dessa cidade, e a gente pode, a partir daí, buscar caminhos para que a cidade seja para todos, né? Acho que é importante essa questão,
de não privilegiar segmentos na sociedade. Então, por exemplo, com relação à prefeitura, nós temos alguns instrumentos urbanísticos, por exemplo, que é um sistema de informação municipal, que seria importante para dar transparência para todos os processos de aprovações, de alvarás. Então, isso é um sistema que deveria já estar funcionando, para que toda a sociedade pudesse, não só o Conselho da cidade, mas toda a sociedade também pudesse fiscalizar o papel da prefeitura. Isso é importante no processo democrático, né? Essa fiscalização da sociedade. Então, esses elementos são importantes. Por exemplo, o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, que possibilitaria recursos para investir em áreas mais carentes ou também em áreas de infraestrutura que levasse saneamento, levasse moradia, levasse condições de vida para toda a sociedade, também não foi implementado, né? Então, essas questões são importantes. É importante destacar que a gente precisa buscar instrumentos para que todos os moradores possam ter uma qualidade de vida. Então, o plano diretor como é muito mais que uso e ocupação do solo, mas também é um espaço onde a gente vai discutir o futuro da cidade para que esses moradores possam ter condições de renda, condições de educação, condições de segurança, condições de saneamento. Então, são essas questões que precisam ser trabalhadas, né? Às vezes, tem segmentos da sociedade que visualizam crescimento em alguns espaços, mas esse crescimento não traz desenvolvimento urbano, né? Então, ele só atinge ou privilegia determinados segmentos da sociedade. Então, essa discussão precisa ser feita. Eu acho que essa é a questão importante, né? Importante que a gente depois, nesse processo de discussão, também respeite a vontade da sociedade, né? Então, não adianta a gente fazer um processo participativo, onde a sociedade opina sobre diversas questões e depois, na sequência do processo, tudo isso é alterado por vereadores ou por determinados segmentos. Então, o respeito às posições da sociedade é importante para que a gente garanta um processo efetivamente participativo na elaboração do plano diretor. Flávio, a gente podia ficar aqui falando horas e horas sobre o plano diretor, mas o nosso tempo está se esgotando. Eu quero te agradecer pela tua participação e para a gente poder trocar uma ideia, mesmo que em poucos minutos ou em meia hora que a gente pôde bater um papo aqui, mas trazer um pouco dessa tua experiência também, que é muito importante dentro do Conselho da Cidade. Obrigado pela tua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Vereador Afrânio, queria lhe agradecer também ter trazido esse tema para o programa Sala de Visitas e rapidamente, só para a gente finalizar, eu queria que o senhor dissesse para mim o que significa esse quadro que tem atrás aí na sua sala. Bem, esse quadro tem muito a ver com esse debate também, porque ele representa um momento da história mundial em que os agricultores que estavam abandonados no campo, famintos, com dificuldades de sobrevivência, e viam as cidades crescerem e se enriquecerem, e eles resolveram fazer uma visitinha na cidade e organizaram um grande movimento que ficou conhecido também como o Quarto Estado, né? A Felipe Delvaux-Pedro. Então, é uma obra clássica, linda, que representa um momento da história mundial. Vereador, obrigado pela sua presença também, obrigado pelo tema, muito importante. Quem sabe em outra oportunidade a gente consegue debater mais sobre isso também. Tá certo, eu que agradeço a oportunidade, parabéns pelo profissionalismo de sempre, Fábio Nossetti. Eu deixo um abraço amigo, fraternal, a toda a equipe da TV Câmara, em especial ao nosso convidado, o Flávio Demori, do Conselho da Cidade. Obrigado, vereador Afrânio Beaupré, do PSOL. Obrigado também ao pessoal do gabinete dele, que agilizou também todo esse processo para a gente colocar o programa no ar. Agradecer o nosso querido Flávio Demori, como disse o Afrânio, membro do Conselho da Cidade, participa da Associação dos Moradores do Ratones há muito tempo, é doutor em Engenharia e Produção também na Universidade Federal de Santa Catarina. E no programa de hoje a gente falou sobre esse tema importante, essa discussão do Plano Diretor de Florianópolis, a participação popular na discussão da elaboração nova desse plano aí, que já está em vigência desde 2018.
2014, mas que dentro de 10 anos ele precisa ser novamente discutido e por isso esse processo já está começando a ser discutido não só aqui na Câmara, mas também através de outras organizações. E aqui a gente gostaria de agradecer também a audiência de você que ficou ligado com a gente pelos canais 11.2 da TV Digital Aberta e o canal 16 da NET na TV por assinatura, porque esses são os nossos 2 canais onde você acompanha todo o conteúdo aqui da TV Câmara de Florianópolis. Além disso, você pode acessar as nossas redes sociais. Anota aí, a gente tem o Facebook, tem o Instagram e também tem o YouTube, onde lá a gente deposita o nosso material e faz também algumas transmissões ao vivo para você poder, através da internet, assistir o conteúdo da TV Câmara de Florianópolis. Fora isso, se você quiser saber mais da TV Câmara, aqui dos outros vereadores, a gente tem o nosso site que é o www.cmf.sc.gov.br. Lá você encontra todos os nossos conteúdos e também dos parlamentares aqui de Florianópolis. Muito obrigado e até o próximo programa.